Se você faz parte de uma igreja onde o pastor diz que se você não dizimar, você vai para o inferno, e que dízimo é questão de fidelidade a Deus, esse pastor é um pilantra e esse pastor não merece a tua presença dentro dessa igreja. Saia dessa igreja. Hoje é um assunto polêmico, hein? Um assunto polêmico que muitos acham que sim, o dízimo é uma coisa que deve se praticar no Novo Testamento, e outras pessoas acreditam que não, né? Então hoje a gente vai esmiuçar essa situação, né? Eu já tenho um vídeo no meu canal falando, mas agora para dar uma atualizada, para vocês entenderem e também deixar que eu continuo na mesma posição que a Bíblia, tá? Que dízimo não vale para a nova aliança, para nós cristãos, tá bom? Mas antes eu quero pedir que você deixe seu like, deixe o seu joinha aí, que vai me ajudar a alcançar mais pessoas e abrir os olhos das pessoas contra esses falsos profetas, né? Que estão dominando os altares das igrejas, os púlpitos, né? E estão enganando muita gente, tá bom? Deixe seu joinha, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, tá bom? Muito se fala sobre dízimo nas igrejas, né? Todo culto, na verdade, é um assunto que eles batem em toda a tecla, né? Se eles falassem do arrependimento, como eles falam do dízimo, da fidelidade do dízimo, né? A gente estaria com as igrejas cheias de jovens, o mundo estaria melhor, porque o papel de mudar o mundo não é do governo, não é dos pais, das mães, não é da escola, não é de nenhuma instituição. O papel de mudar o mundo é o do sal da terra. E quem é o sal da terra? Somos eu e você que está assistindo esse vídeo. Mas, hoje em dia, vou aqui relembrar você de algum culto que você participou, ou no final ou no meio, antes da mensagem. Eles falam a seguinte coisa: e agora vamos passar para o momento dos dízimos e ofertas. E nesse momento, eles falam sobre a fidelidade. Ele falou assim: você que é fiel com o Senhor, veja bem o que esses pilantras da fé usam para prender você e para colocar você contra a parede. Esses pilantras da fé falam: você que é fiel a Deus nos seus dízimos. Eles dizem: você que é fiel, ou seja, quem não dá não é fiel a Deus. Ou seja, eles estão dizendo que quem é fiel vai para o céu. Porque a Bíblia fala que quem não é fiel não vai para o céu, né? A pessoa que não é fiel é mentiroso. Se eu não estou sendo fiel, estou sendo ladrão, né? Então, eles estão automaticamente colocando eu e você que não dizimamos. Eu falo assim, eu dizimo, mas de situações pontuais, tá? Situações pontuais, tá? Vamos dizer assim, eu tenho um propósito com Deus particular do meu canal do YouTube, da minha outra rede social, do TikTok, que eu dizimo ao Senhor, tá? Não do meu salário que eu recebo, que eu trabalho fora. Então eu não faço esse dízimo. Às vezes sim, às vezes não. Mas o que a gente ouve é que você que é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Deixa eu dizer uma coisa. Malaquias 3,10 fala assim: trazei todos os dízimos e a casa do tesouro, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Ou seja, mantimento não é salário para pastor, não é comprar banco novo, não é arrumar igreja, é mantimento. Se for seguir a risca, o dízimo que os irmãos entregam, não devolve, porque ele não está devolvendo nada, ele está entregando. O que ele dá à igreja, o que ele entrega aos pés do pastor, é para ser usado em alimento, comprar cesta básica, visitar os órfãos e não deixar ninguém passar fome. Mas eles usam para todo que é tipo de coisa, tá? Mas na verdade seria para isso. E Malaquias 3,10 não está falando com o povo de Israel. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Ele está falando com os sacerdotes. Quem estava ouvindo aquela mensagem não era o povo de Israel. Não era um comício cristão. Ali estava acontecendo. Quando Malaquias fala, dá a impressão que Malaquias está num palco falando para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e não. Ele está num grupo seleto de líderes daquela região,
não sei quantos, que tinham lá, mas ele está falando para um grupo seleto. Então quem estava roubando a igreja não era o povo, e sim os sacerdotes, vamos dizer nos dias de hoje, os pastores. Quem estava roubando a igreja, falou assim, me roubam, não que me roubam, vocês dizem, nos dízimos e ofertas alçadas. Então Deus está falando com quem? Está falando com os sacerdotes ali. É só você ler, interpretar o texto, buscar estudar a história, só que o pastor não vai falar isso para você. O que os pastores vão falar é que você tem que ser fiel, porque senão o devorador vai entrar na sua casa. Eu vou dizer uma coisa, eu como dizimista já passei necessidade de ser um dizimista. E já passei necessidade de não ser um dizimista. Já estive na melhor fase da minha vida não sendo dizimista. E já tive na melhor fase da minha vida sendo dizimista. Então essa coisa de dizimar para ter prosperidade é mentira. Quer prosperar? Vai trabalhar, fazer faculdade, vai fazer investimento. Vai fazer alguma coisa. Para você prosperar, você não depende de dar dízimo. Você depende de Deus para te dar o fôlego de vida. O resto você que tem que fazer. Entendeu? A Bíblia fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o fato de você ser abençoado não depende mais de Deus, mas sim de você, porque a Bíblia fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e ele fala, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a bênção vai te alcançar porque você está obedecendo. Porque você está obedecendo. Então, quando eles usam o texto de Malaquias 3:10, eles estão mentindo para você, porque aquilo não é base bíblica. A principal base bíblica seria, talvez, Gênesis 28, que eu deixei separado aqui, lá no quando Jacó fez um voto, tá? Jacó fez um voto com Deus. E aqui mata pior, porque eles vão usar esse versículo para falar do dízimo, só que fica pior. Eu vou ler para vocês aqui, ó, fica claro, Malaquias 3:10 não é base bíblica para dízimo, a não ser para sacerdotes, ou seja, pastores. Estão me roubando no quê? No que te roubamos, vocês perguntam? Nos dízimos e ofertas alçadas. Está Malaquias aqui e está um grupo seleto de anciões, vamos dizer pastores da época, escutando isso. Quem estava roubando eram os pastores, não era o povo entregava, mas era o pastor que desviava, entendeu? Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu vou ler Gênesis capítulo 28 para vocês entender o que Abraão fez, Jacó fez, tá? É aquela passagem sobre Betel, quando ele vai para casa de Labão, e antes, quando ele estava em Betel, só tinha uma pedra, ele fez um voto com o Senhor. Olha o que ele diz. Então Jacó fez o seguinte voto, guarde bem essa frase, voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Veja bem, Jacó faz um voto. Primeiro ponto, fica comigo até o final do vídeo que vocês vão entender. Você vai sair daqui podendo dialogar, confrontar esses pastores mentirosos, esses pastores pilantras da fé, que ficam dizendo que o dízimo é bíblico para o Novo Testamento, e não é. O dízimo não é para o Novo Testamento. Cristão não dá dízimo, a não ser que ele queira fazer um propósito, um voto. Aqui está mais que provado. Primeiro ponto que os pastores mentem para você. Eles usam esse texto para dizer que Jacó também dizimava, mas é mentira. Vamos lá. Então Jacó fez um voto. Olha o que ele está falando. Um voto. Entendeu? Olha o que ele está dizendo. Se apega isso aqui. Um voto. O que é um voto? Quando você faz um voto, você está fazendo um sacrifício. Você que está me assistindo provavelmente já fez. Se não fez, um dia vai fazer. Ou conhece alguém que já fez. Um voto. O que é? Você fazer uma coisa que você nunca fez. Você abrir mão de uma coisa que você nunca abriu. Vamos dizer, você vai fazer um voto com o Senhor. Senhor, eu prometo que nessa semana eu faço um voto contigo, que o Senhor, se o Senhor curar a minha mãe, eu não vou mexer no meu celular durante um mês. Não vou mexer. Eu estou fazendo um voto, tá? Dá outro exemplo. Eu vou lá, faço um voto. Senhor, se certamente o Senhor encher minha casa, me dar mantimento, me trazer segurança, proteger meus filhos na escola, certamente, durante um ano, não colocarei carne vermelha na minha boca. Não cortarei meu cabelo, igual eu fiz um propósito de não cortar meu cabelo, por um propósito pro meu sobrinho ser curado.
E aqui é válido, porque eu estou fazendo um voto. Então, pensa nisso. Por que é que eu vou fazer um voto de não comer carne vermelha, sendo que eu nunca como? Qual é a lógica disso? Agora eu vou dar o exemplo de Abraão, de Jacó. Jacó fez um voto de dar o dízimo. Por que você faz um voto de uma coisa que se faz sempre? Se ele sempre desse o dízimo, não precisaria nem desse versículo na Bíblia. Ele simplesmente falaria: Senhor, obrigado, e eu tenho certeza que o Senhor vai me proteger. Só isso, porque Deus já sabia que ele ia dar o dízimo. Mas quando Abraão diz: eu faço um voto, ele está falando uma coisa: eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Poderia ter feito, mas faz tempo que eu não faço. Porque você só faz voto daquilo que você não faz. Daquilo que dói em você. Daquilo que te incomoda. Daquilo que sacrifica alguma coisa da sua vida. Da tua existência. Então quando Jacó... Às vezes eu falo Abraão aqui, não, mas é Jacó, tá? Quando Jacó falando assim, faça um voto, ele está quebrando a lei do dízimo. Porque não existe. Ele está falando aqui, ó. Eu faço um voto. Ou seja... vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Por que você vai fazer um voto de uma coisa que faz todo dia? Não tem lógica. Não precisaria você fazer um voto sendo que você já faz isso todos os dias. Quando vem dinheiro na mão de Jacó, Jacó já entrega os 10%. Não, ele está falando, ó, se o senhor realmente, ó, parece uma barganha, mas é um propósito, ele está lançando um propósito com Deus. E está dizendo, se o senhor fazer, eu vou dar. E o que a gente entende? Se o senhor não fazer, não vou dar. Mas outra coisa, aqui já ficou claro que o dízimo não existe, tá? Dízimo não existe a não ser naquele tempo. O que ele está falando aqui, ó. Se de fato o Senhor for comigo, me proteger nessa jornada e providenciar alimento, certamente será Deus. E nessa coluna memorial que levantarei, será lugar de adoração. E eu entregarei a Deus a 10ª parte. Aqui é o segundo ponto que quebra esses pastores pilantras da fé que querem roubar o seu dízimo, o seu dinheiro. Ele fala, entregarei a Deus. Ele está falando, eu vou entregar. Quando você entrega, você está fazendo de livre, espontânea vontade. Não é por livre, espontânea pressão, como os pastores fazem hoje em dia. Não, veja bem, tua vida... Uma vez eu escutei de um pastor que meu casamento não estava dando certo porque eu não dizimava. Entendeu? Aí eles falam, o devorador vai pegar. O devorador era um gafanhoto, meu irmão. Era um bicho desse tamanho, parece uma beronha que estava comendo a vegetação, estava comendo as plantações. Por isso que ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mantimento, porque a tribo de Levi não tinha terra, então eles tinham comido em algum lugar. Então as outras tribos pegavam 10% daqueles que eles plantavam, colhiam, levavam aos pés dos sacerdotes. Só que os sacerdotes estavam desviando isso. Por isso que Malaquias 3:10 fala, estão me roubando o quê? Nos dízimos e ofertas. Por quê? Porque os sacerdotes estavam roubando. Não era o povo levava, mas os pastores desviavam. Então, aí já quebra. E Jacó fez um voto. Por que eu faço um voto de uma coisa que eu faço sempre? Não tem porquê. Aí ele fala, entregarei ao Deus. Entregarei. Quando ele entrega, ele está falando assim, igual um cara que se entrega para a polícia. Ó, eu entrego. Ele não está pegando, eu não estou te devolvendo, não. Ó, estou me entregando. Eu estou me entregando. Então, ele entregavam. Não devolviam, porque eles não pegaram emprestado. Eles estão entregando. Você só devolve aquilo que você pega emprestado. Então, você está entregando... Ele está entregando porque ele quer entregar. Você devolve aquilo que você ganhou. Entendeu? E pronto, acabou. Não tem conversa. Então, se um pastor colocar na tua cabeça, manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo para ele. Porque eu tenho certeza que ele vai tentar achar um outro versículo. Mas se ele achar um outro versículo, vem aqui no meu vídeo e comenta, que nós vamos aí debater e eu vou responder o comentário de acordo com aquilo que ele respondeu para você. Mas aqui está mais que claro, tá? Mentira. Novo Testamento não tem dízimo. E se quiserem seguir a lei, é para judeu. Então, quer ser judeu, seja judeu em tudo. Tem que ser circuncidado. Tem que seguir a lei ao pé da letra. Não só metade. Se tropeça em uma, tem que tropeçar em todas. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha tirado essa dúvida do fundo do meu coração e quero que você saia dessas prisões. E se você faz parte de uma igreja onde o pastor diz que se você não dizimar, você vai para o inferno, e que dízimo é questão de fidelidade a Deus, esse pastor é um pilantra e esse pastor não merece a tua presença dentro dessa igreja. Saia dessa igreja, porque essa igreja não é cristã. Essa igreja não prega a verdade. Se ela diz que o dízimo é um ato de fidelidade para nós com Deus, é mentira.
porque não tem base bíblica, é mentira, é mentiroso, está usando da Bíblia de maneira errada para pressionar você, colocar você contra a parede e dizer que se você não dizimar, Deus não vai te escutar, você vai para o inferno. Então essa igreja é mentirosa, é uma seita, é uma mentira, é uma enganação. Fuja daí. Porque a redenção não tem preço, é caríssimo. A palavra do Senhor diz que o preço da redenção é caríssimo, é impagável. Não tem como pagar, não vale 10%. Então, se você tem esse problema, sai dessa igreja porque não é para você essa igreja. Não é uma igreja bíblica, tá bom? Então, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe, comenta aí embaixo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a saírem dessa cadeia mentirosa que as igrejas já estão pregando, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.